De maneira repentina e no mínimo surpreendente, tivemos a conclusão de mais uma luta de nosso querido ou não tão querido Apocalipse dos Deuses, o spin-off de Shumatsu mostrando o Torneio do Apocalipse, um torneio entre deuses que aconteceu nos bastidores do Ragnarok. E hoje estamos aqui para dar continuidade à nossa série de análises do mangá, com a luta polêmica de Muramasa, o Tsukumogami renascido, contra o super deus Ahura Mazda. E é isso que a gente vai ver hoje, se essa luta polêmica finalizada em um único golpe realmente valeu a pena ou foi um desperdício. Como sempre, iremos fazer nossa análise de lobotomia dos deuses nos 3 pontos principais de uma história, na minha opinião: a arte, a narrativa e os personagens. E também vamos ter o ponto de miscelânea, onde eu comento sobre aspectos da história que não envolvem ali a análise da escrita da luta, o que vai ficar focado principalmente nesse vídeo nas minhas teorias sobre a habilidade do Muramasa. Então, com isso, bora direto para a primeira parte da análise, na arte. Esse é o 5º vídeo desse mangá no canal, eu não preciso ser redundante falando todas as vezes que a arte desse mangá é feia, né? Todos sabemos que o forte de Apocalipse dos Deuses não tá na arte, especialmente se a gente levar em conta os personagens humanoides, que sempre ficam muito esquisitos anatomicamente. Um exemplo disso é aquele monstro caótico lá do flashback do Ahura Mazda. Pô, se tu pegar só o quadro assim e ver, não dá pra dizer que o monstro tá feio, ele tá bem desenhado, tem um bom uso de preto ali, né, um preto e branco bem contrastante, mas o mangá não é de monstros, é de deuses em forma humanoide, e esse definitivamente não é o forte do artista. Como dá pra ver, por exemplo, em alguns quadros do Muramasa, onde a ideia era ele sacar a espada rápido, mas o mangá não consegue dar a sensação de movimento e agilidade que a cena pede, fazendo parecer que ele é só um bonecão de posto esquisito nessa posição. E já que eu citei o Muramasa, quanto ao design, eu acho que é surpreendentemente um dos melhores designs do mangá, e eu ouço dizer que de Shumatsu no geral. Eu realmente gosto bastante dos detalhes de estampa nas roupas e nas calças do espadachim, e também gosto da escolha de cores pro cabelo dele, que é algo bem diferente e que combina com a história de sangue da espada, ele ter esses tons vermelhos no cabelo. Ele também veste ali a sua capa, que não agride o design, mas também não auxilia, né, meio que serve só pra justificar aquela silhueta com a capa que a gente viu lá no round da Morrigan, e meu único problema com esse design é as cicatrizes no seu rosto. Pois é, lá vai o Shake inventar picuinha pra reclamar. Bom, eu não curto essas cicatrizes porque o Muramasa é um deus novato. A escolha artística de colocar cicatrizes nele implica fortemente para um deus mais experiente. Um bom exemplo é o Leônidas em Shumatsu. O mangá não precisa dizer que o Leônidas é um lutador experiente, só de a gente ver as cicatrizes que ele tem pelo corpo, a gente já intui isso. Mas com o Muramasa, essas cicatrizes jogam contra o conceito do personagem de ser alguém novo e inexperiente, porque normalmente quem tem cicatrizes é alguém muito mais velho e muito mais versado em batalhas. E por isso, sempre me incomoda quando eu vejo essas cicatrizes soltas no design dele. Quanto ao Ahura Mazda, não tenho nada contra o design dele em si, já era meio esperado que ele fosse dividido nessas cores ou algo próximo disso e, sei lá, tanto faz pra esse personagem também. Ele se tornou tão patético na escrita que eu não consigo nem analisar o design dele sem querer me jogar de uma ponte. Então vamos logo analisar isso, né? Vamos analisar aí e entender por que o Ahura Mazda é o pior personagem da franquia Record of Ragnarok. Isso mesmo que você ouviu. E o que era a proposta da luta com as suas falhas e sucessos. Narrativa. Começando antes da entrada dos lutadores na arena, temos que falar da introdução do Muramasa, que foi ali no final do round 4, mas é uma ótima introdução pro personagem. Isso pois a sua cena é muito intrigante, como o personagem da lista do torneio é tão fraco assim. A sua cena estar conectada com o Shulaim é ainda melhor, pois reforça a importância do Celta na trama como um dos personagens mais relevantes do mangá, fazendo basicamente a mesma dinâmica de introdução que o Prometheus teve, por exemplo. Além disso, o mangá dá pistas do objetivo de Muramasa ao vencer esse torneio, um sonho a se alcançar, algo que sempre critiquei aqui no canal. São poucos os personagens de Apocalipse que têm um objetivo a cumprir aqui na lore do mangá, e que bom que a gente tem o Muramasa com um objetivo. Uma pena que o mangá decidiu manter isso em absoluto segredo, muito vago, e fazer mais um dos inúmeros mistérios em volta desse personagem. Poderia ter pelo menos mostrado um pouquinho desse sonho. Quanto à entrada da arena dos personagens, elas são bem sem graças, como sempre foram aqui durante o mangá, na minha opinião. Eles dedicam basicamente umas 3 ou no máximo 4 páginas para entrada na arena, que basicamente não hypa ninguém, e depois usa o recurso repetitivo e batido do Hermes e explicar pro Ares alguma coisa. Já é, sei lá, a 5ª vez que isso acontece só nesse spin-off. Eu não vejo por que não pegar essa fala do Hermes e colocar na introdução do Muramasa, por exemplo. Coloca Jar falando isso, não o Hermes. Incorporaria ainda mais na entrada dele e removeria a repetição de ser sempre o Hermes explicando alguma coisa pro Ares confuso.
Mas nada disso chega perto do assunto principal do vídeo, então vamos tirar aí o elefante da sala e falar logo sobre o Ahura Mazda e a sua derrota inexplicável. Eu já tinha falado no canal antes, mas era inevitável que ao menos uma das lutas de Apocalipse dos Deuses tivesse um one shot. E não, Prometheus vs Sun Wukong, por mais que tenha sido vencida com um único golpe pelo Rei Macaco, não tá entrando nesse meu caso aqui, pois a luta tem ali os seus 4, 5 capítulos. Com one shot eu me refiro ao que aconteceu nessa luta aqui mesmo. Ela acabou em pouquíssimos instantes, em um único capítulo, o que por incrível que pareça tem os seus pontos fortes e claro, os seus pontos fracos. A existência dessa luta é necessária, pois como vocês sabem, o mangá original já tá na metade da sua penúltima rodada, ou seja, Shumatsu tá na reta final do mangá, e Apocalipse dos Deuses provavelmente vai terminar primeiro que Shumatsu, ou no mínimo vai terminar muito perto ali, né? Com isso, o mangá não pode perder tempo fazendo lutas de 6 capítulos, 8 capítulos, 10 capítulos, que nem o mangá original. Quanto mais rápido o ritmo desse spin-off, mais rápido ele vai finalizar. Além disso, por ser um torneio de chaves, acabar a luta em um capítulo faz com que o vencedor tenha uma alta expectativa e mistério para a sua luta futura, que é exatamente o caso do Muramasa, um personagem que tanto pelo seu dito sonho, que não foi revelado, quanto pela técnica misteriosa que matou a Ahura Mazda, é muito intrigante pro leitor. O problema é que ao mesmo tempo que você potencializa o mistério e hype em volta de um personagem, você elimina o outro. No caso, o Ahura Mazda foi jogado no lixo aqui, tanto no sentido de força, quanto especificamente de narrativa. E sabendo que o Ahura Mazda teria apenas um capítulo para ser razoavelmente marcante na mente do leitor e passar a impressão de que é forte para gerar um impacto na vitória do seu oponente, que foi o motivo para o autor tentar fazer o flashback do Ahura Mazda, que é simplesmente o pior flashback da história dos mangás. Basicamente a ideia desse flashback era ser uma paródia de Super Sentai, com heróis bonzinhos e vilões maus se enfrentando numa historinha, e eu nem preciso entrar em nuances narrativas para explicar porque isso é completamente patético. O mesmo universo que tem histórias dramáticas e tristes também tem uma referência absurdamente aleatória e jogada de Super Sentai que é completamente desconexa com o universo de Shumatsu no Valkyrie. Primeiro, porque esses 7 deuses do bem e esses 7 deuses do mal estão lutando em Midgard, na Terra, né, no lugar dos humanos. Segundo, que design feio de todos eles, sério, não dá pra ler isso daqui e levar a sério o Homem-Aranha Deus. É inacreditável pensar que alguém desenhou isso e não teve vergonha de si mesmo. E terceiro, de onde cacete surgiu o monstro lá do caos que forçou o Angra Mainyu e o sei lá quem que era o outro do cara lá a se fundir? Tipo, esse monstro apareceu do nada em Midgard. Por quê? Isso nunca foi explicado, a gente nunca vai saber. E mais, por que cacetes esses dois deuses aí se fundiram? Tá, sim, a gente entendeu que era porque eles encontraram o inimigo em comum, né, o mangá fala isso, mas isso não explica por que eles se fundiram, sabe? Não é porque, sei lá, o Beelzebub e o Buda encontraram um inimigo em comum, que era o Odin, que eles vão se fundir e formar o Beelzebuda, sabe? E o mangá ainda tem a sacada genial, né, de após o Ahura Mazda ser formado, ele matar todos os deuses. Afinal, ele não é bom e nem mal. Que motivação merda e aleatória. E por que ele fez isso no sentido narrativo? Porque após ele não ser nem o bem e nem o mal, ele mata os deuses. Qual que é o motivo por trás disso? Qual que é a mensagem? O que a gente, leitor, deveria sentir com a morte do Homem-Aranha da Shopee? Porque assim, nós não nos importamos aí com os Super Sentais falsificados, né? A gente não vai ficar triste com a morte aí do Wolverine Deus aleatório Carcaju, e eu duvido que alguém realmente sentiu uma ameaça e uma imposição do Ahura Mazda ao ler isso, porque pra se ter uma ameaça de um personagem, você deve primeiro engrandecer ele ou quem ele vai ameaçar. A gente vê isso no mangá original com o Buda e o seu confronto com o Loki. Ali Shumatsu consegue executar isso de uma ótima forma, pois ele não menospreza ou joga o Loki pra merda, mas mesmo assim ele consegue enaltecer a força do Buda, mesmo sem ele lutar de fato. Mas outro exemplo bom tá em mangás famosos por aí, por exemplo Dragon Ball sempre fez isso muito bem, colocando os guerreiros aí pra treinar incessantemente, lutar com o Nappa, todos perderem pra chegar ao Goku e vencer dele facilmente. Primeiro você engrandece o Nappa e depois, ao derrotar ele, enaltece o Goku imediatamente. É a famosa escadinha, né? E claro que aqui Apocalipse não tinha tempo pra fazer isso e despender de vários capítulos pra mostrar os Super Sentais de merda aí, né? E é exatamente por não ter tempo que esse flashback não deveria existir. Junta essa pataquada vergonhosa de super-herói genérico imbecil com essa escrita escrota de fazer a gente achar que o Ahura Mazda é forte, como se fôssemos um bebezinho, e foi simplesmente não só o pior capítulo desse mangá, como o pior flashback e o pior personagem da história, porque a Ahura Mazda tem simplesmente zero coisas a agregar ou apresentar pro mangá.
mangá, exceto ser um deus genérico, irrelevante e completamente descartável, que serve como ferramenta para hypar o golpe misterioso trademark do Muramasa. E o mais engraçado é que nem para fazer reações interessantes desse golpe o mangá faz. Tem basicamente uma única página de reação depois do corte do Aramazda e é isso. O mangá não consegue nem sequer criar um impacto ali na reação dos personagens. Só lembrar das inúmeras reações, não no sentido de careta e boca, mas de impacto e resolução, que a morte de qualquer personagem em qualquer rodada traz no mangá original. Mas aqui foi basicamente um painel do Ares, um do Hermes, um dos Zeus e é isso, fechou, bora pra próxima luta. O mangá nem chega a tentar engrandecer que o super deus Aura Mazda perdeu em 1.8 segundos. Então, no fim é isso, eu nem acho que tem muito a comentar, então bora direto pro ponto curtíssimo de personagens. E aqui, honestamente, como já falei do flashback do Aura Mazda no ponto de narrativa e de todos os plot points a serem trabalhados pro Muramasa lá também, não tem muito a comentar aqui, honestamente. Pois é, eu fiquei tão puto lembrando do flashback do Aura Mazda que eu acabei ignorando que eu falo de flashback no ponto de personagens. Então, resumindo, o Muramasa é curioso, não bom, é só curioso mesmo. Tem pontos que levantam a curiosidade do leitor, como ali o seu sonho, né, que eu já comentei várias vezes, a sua técnica aí, né. E o Aura Mazda é um bosta completo, é a representação de por que esse mangá tinha que ser cancelado e nunca mais lançar nenhum capítulo. Enfim, só fica a questão de se esses pontos de interesse do Muramasa serviram pro leitor. Pra mim, eu tenho algumas curiosidades quanto a ele, mas essa luta ficou tão merda que eu não sei se eu tenho paciência pra ficar com expectativa pra ver aí a técnica dele. Comenta aí se o mangá convenceu vocês de ficarem hypados aí pra técnica e pro sonho do espadachim e claro, né, pro passado dele, porque o mangá também não explicou nada, né, do passado dele. Então, aproveitando que a gente tá falando do Muramasa, vamos comentar sobre as minhas teorias para esse samurai no ponto de miscelânea. Pra quem não sabe, o ponto de miscelânea é um ponto pra eu falar coisas fora da análise, como por exemplo, a minha teoria do que é a habilidade do Muramasa, tão teorizada por Zeus e também pelo Kuchulain. Basicamente, eu acredito que a habilidade dele envolva um instinto assassino ou um instinto de luta. Quanto maior o instinto assassino do oponente, mais rápido Muramasa saca sua espada e corta o adversário. A minha base pra isso é porque o Tsukumogami Muramasa, ao sentir o instinto de morte da morte, se lembrou imediatamente do sangue em batalhas. Além de falar que se fosse numa disputa de stats físicos, ele perderia, mas como é uma guerra, ou seja, algo lotado de instinto assassino e vontade de matar, então ele não vai perder. E os pontos principais disso são os momentos que o Muramasa vai lutar. Contra a Muramasa, o mangá faz questão de constar que ele avança ali no Muramasa com uma intenção assassina tão grande que os lutadores da plateia reagiram imediatamente. Além disso, o Muramasa também reage ao instinto assassino da morte no corredor, deixando claro que ele consegue reconhecer esse aspecto de instinto, né, facilmente. Com isso só nos resta ficar puto e elencar os melhores capítulos dessa rodada, e nesse caso aqui é um top com os 3 capítulos em análise, o melhor sendo o capítulo que nem é essa rodada, né, que é o capítulo 22, focado muito na morte, né, Madaio, mas mesmo considerando isso e considerando só a parte do Muramasa, ainda é o melhor capítulo, vindo logo depois o capítulo 20, que é só a entrada dos bonecos, né, e por fim o capítulo 21, que tem a conclusão da luta e o horripilante flashback do Aura Mazda no fundo do poço dos piores capítulos da existência. E claro, não podemos esquecer da aguardada nota da luta. O que falei aqui foi bem claro, os pontos fortes dessa luta são puramente elementos especulativos. Os mistérios que Muramasa carrega envolvendo a sua habilidade, o seu sonho, o seu passado e tudo mais. São os únicos pontos favoráveis para essa luta porque de resto não sobra nada, é só lixo genuíno. E o pior é que a minha crítica aqui não é só porque foi um one shot, porque como eu falei, isso pra mim era inevitável, e sim o jeito que esse one shot foi escrito. Por isso não tem como, né, que eu não dê uma nota de 2 de 10 pra essa luta, que é um absoluto nada, só não toma 0 por causa das cenas que constroem as habilidades do Muramasa, e é totalmente isso. Agora, comentem embaixo qual é a nota de vocês pra essa luta. Acham que eu exagerei ou essa é realmente a pior luta já escrita no universo compartilhado de Record of Ragnarok? Comentem embaixo e não se esqueçam de dar o like e se inscrever para apoiar o canal nas próximas análises, pois obviamente teremos análise de Morte versus Emadayo, uma luta que começou muito bem já nesse capítulo que a gente analisou uma parte dele, e por isso eu creio que pode aprofundar muito não só a lore do mangá, com questões envolvendo o submundo e o recém-introduzido inferno, como também a relação entre esses dois personagens que irão lutar. Então vamos torcer para que esse mangá dê a volta por cima e faça uma luta boa novamente, né? Como sempre, agradecimento aos boosters do server do Discord, Falha, Dan e Karim, e aos membros General de Guerra, João VRK, Ariel Rainer, Vitor Emanuel, Omni, Gigi, Igão, Isadora Dotto, Francisco Fagner, Alex Grindel e The Son of Light, por apoiarem diretamente o canal. E meus agradecimentos a você, ficou até aqui, um abraço e até mais.